Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor venha nos abençoar agora a hora da palavra, que o Senhor vai abençoar grandemente o pastor, que o Senhor vai usar ele grandemente através da palavra, que o Senhor vai nos dar mais sabedoria através dela, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, está ficando grande mesmo, hein? Está ficando grande essa menina. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, com alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira, para nos alimentarmos da palavra do Senhor, para que Ele venha continuar direcionando os nossos caminhos, assim como Ele fez com aquele povo no deserto, assim como Ele fez naquele povo quando atravessa o Jordão para enfrentar aqueles que estavam na terra prometida, a qual Deus tinha dado a cada um deles. Abram vossas Bíblias em Gênesis 22, Gênesis 22, Gênesis 22, do 1 a 18. Amém? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo andado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandiosamente, multiplicarei a tua casa, a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante sobre essa passagem da palavra aqui: você e nós não precisamos fazer coisas extraordinárias, porque esses grandes homens já fizeram isso, para que nós recebêssemos a bênção do Senhor aqui nesse lugar. Foi através desses grandes homens de Deus, a qual não mediram esforços para fazer a obra do Senhor, não se importando com o tempo, não se importando com a dificuldade, não se importando com a escassez, assim como foi aquele povo no deserto, é que essa obra chegou até nós nos dias de hoje.
Por isso, só por isso, nós já temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito no meio de nós. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o que Abraão fez, levou seu filho para fazer um sacrifício porque ouviu a voz do Senhor. E a palavra fala que demorou 3 dias para que chegasse até aquele monte. Já imaginou até aquele monte? E mesmo nesses 3 dias, Abraão não voltou para trás, continuou caminhando para frente, mostrando para mim, para você e para cada um de nós. O crente firmado na palavra caminha adiante, caminha com Deus, não importa a dificuldade que vier sobre ele, porque quanto mais dificuldade, mais nós vamos nos tornando fortes sobre a palavra do Senhor. Foi assim na vida de Noé, foi assim na vida de Moisés. Quanto mais andou no deserto, mais ele crescia, e através da fé dele e a fé de Abraão, pessoas também começaram a crescer sua fé, como foi Josué e Calebe, porque as pessoas olharam aquela dificuldade e viram homens glorificando a Deus naquele lugar e recebendo milagres, porque os milagres verdadeiros acontecem no meio das dificuldades. Por isso nós estamos reunidos aqui sob a palavra do Senhor. Não importa com o tempo, importa com a fé no seu coração. Olhe para o que esses homens fizeram e continuaremos fazendo agora, porque agora esse bastão foi passado para cada um de nós. De mão em mão esses homens passaram esse bastão com essa fé grandiosa. Continue seguindo. Foi assim na vida de Moisés, quando passa para Josué. Josué continua andando e continua passando o bastão através da fé no coração deles. Foi assim com o Senhor Jesus, quando passou para os seus discípulos, quando passou para Pedro, para Mateus, para João. Quando o Senhor Jesus encontra Paulo na estrada de Damasco, passa o bastão para ele e fala: continua pregando a minha palavra. Olha para trás o que esses grandes homens fizeram por mim, e eu entreguei a minha vida para vocês. E a única coisa que eu peço para vocês: continua pregando o meu evangelho, porque as maiores dificuldades esses grandes homens já passaram. Tempos de dificuldades virão nas nossas vidas, mas nós somos preparados através da palavra do Senhor, e quando nós crescemos, as pessoas olham e querem também se alimentar dessa palavra, porque a palavra de Deus que fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Lembra disso? O que fez com que Abraão se tornasse um homem com tão grandiosa fé, mas tão grandiosa fé, a ponto de levar o seu filho para fazer um sacrifício? Se nós voltarmos um pouco atrás na história de Abraão, você vai ver Deus falando para ele: saia de perto da tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei. O primeiro ponto da fé no coração. Ele não sabia para onde estava indo, mas confiou na voz do Senhor. A fé verdadeira é quando nós confiamos mesmo sem saber para onde nós estamos andando, mas sabendo que Deus está direcionando cada um de nós aqui. Foi assim na vida desse povo. Foi assim que Noé acreditou e construiu uma arca. Mais de 90 anos da sua vida ele levou construindo. As pessoas não acreditavam, as pessoas zombavam dele, mas ele continuava fazendo a obra de Deus, porque a voz de Deus estava falando dentro do seu coração. Existe uma caminhada na nossa vida. Assim foi na vida de Abraão. Ele sai, ele enfrenta dificuldades, ele comete erros, e através desses erros o Senhor vai consertando ele através da palavra. Ele vai aprendendo a confiar. Ele vê Sodoma e Gomorra queimando e ainda tenta ajudar aquele povo. Quando ele fala para Deus: e se tiver 50 justos, se tiver 25 justos lá, e se eu fosse tiver um justo naquela cidade, eu não a destruirei. E o nosso mundo também está de mal a pior, mas a palavra de Deus continua aqui para ser pregada. Basta a gente ter fé e continuar caminhando. A partir desses acontecimentos na vida de Abraão, a intimidade dele com Deus vai crescendo. Quando Deus fala, ele já velho, que ele ia ter um filho com Sara, ele ri, ele não acredita. Sara também ri, até debocha. E aí ele tenta ajudar a Deus, e nós sabemos que Deus não precisa da ajuda dos homens. Nós precisamos de Deus. É nós que precisamos dele para que nós continuemos essa caminhada, tendo sentido verdadeiro nas nossas vidas.
O verdadeiro sentido na vida do crente é a presença de Deus no meio de nós. Através dessa caminhada, Abraão vai se solidificando na fé, comete erros quando ele faz um filho com a sua escrava. E a partir desse momento, Deus fica 10 anos sem falar com ele. Mas depois o Senhor volta e começa a falar para ele sobre a promessa que ele não tinha acreditado, com 84 anos, agora ele já estava com 90 e tantos anos. E o Senhor falou: vai acontecer, mostrando para mim, para você, que a palavra de Deus é uma só. Quando ele fala que vai acontecer, não importa o que façamos, não importa o que nós pensemos, tudo irá acontecer da medida que o Senhor quiser, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele já sabia que aquilo ia acontecer na vida de Abraão. Talvez esse momento de Abraão ter tentado ajudar a Deus, talvez esse momento que Deus ficou 10 anos sem falar com Abraão, foi o momento que a fé mais cresceu no coração dele. Às vezes, talvez ele tenha perguntado para ele mesmo: por que eu fiz isso? Eu tinha tanto amor de Deus no meu coração falando comigo, e agora esses 10 anos Deus não fala com ele. O verdadeiro sentido da igreja é a presença do Espírito Santo dentro de nós. O verdadeiro valor está na palavra de Deus. É só olhar para tudo isso que Ele faz no meio de nós. Vamos abrir a Bíblia aqui em Êxodo 6. Êxodo 6. Êxodo 6:10. Perdão, Êxodo 2, 6, 10. A visão já não está ajudando mais, né? E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. A história de Moisés, ela é assim. Todas as histórias dos homens que andaram com Deus são maravilhosas, são grandiosas, nada é comparado ao homem que anda com Deus. Moisés nasce no momento em que seu povo era escravo no Egito, um povo que estava sendo castigado, e se não fosse, além do castigo, o próprio Faraó estava pedindo para que matassem seus filhos meninos que nascessem. Além de ter aquele momento de angústia numa escravidão, ainda estavam perdendo suas crianças, as hebreias. E é mesmo nesse momento de maior dificuldade no meio desse povo é que o milagre de Deus começa a acontecer, mostrando para nós que é nos momentos de dificuldade é que Deus age, porque no momento de dificuldade é que o povo aprende a glorificar a Deus, a clamar a Deus. No momento de castigo, no momento onde parecia que nada daquilo poderia aumentar mais ainda, e Faraó manda matar as crianças. A mãe de Moisés esconde seu filho durante algum tempo, mas não podendo mais esconder aquela criança, ela de alguma forma coloca ele em um cesto embetumado e joga ele no rio, como o Faraó tinha mandado. Mas ela coloca no rio também como Deus queria que fosse colocado. E é assim que acontece quando nós andamos e nós obedecemos à vontade de Deus. Porque quando nós obedecemos à vontade de Deus é que o milagre acontece no meio de nós. E a partir desse momento Deus coloca
o próprio faraó que estava matando as crianças para cuidar de Moisés, um hebreu. E o mais importante da história, ainda coloca a própria mãe de Moisés para alimentar o seu filho, porque ela tinha obedecido. E além de alimentar o seu próprio filho, ela ainda recebia um salário da filha de Faraó. É assim que os milagres acontecem. Basta que a gente continue caminhando, não importando com o tempo, assim como foi na vida de Abraão, não importando com as dificuldades, mas confiando que Deus é quem nos guia, e Ele tem sempre o melhor para nós. Quando Deus coloca Abraão para sacrificar o seu filho, lembra que o cordeiro já estava preso pelos seus chifres lá naquele lugar. E através dessa fé de Abraão, é que o Senhor Jesus nos dá essa oportunidade. Por isso Ele chama o pai da fé. Foi através da fé de Abraão que esses homens agora vão ser libertos por Moisés, porque Deus está operando no meio do seu povo, porque um foi passando para o outro. Foi assim que acontece mais lá na frente, quando Moisés cresce e depois de 84 anos tem um encontro com Deus naquela sarça ardente. O que Deus fala? Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Abraão, porque ele fez o sacrifício, ele fez a minha vontade. E quando fazemos a vontade de Deus, lembre, não é a nossa vontade. Porque quando Abraão tenta fazer a sua vontade, Deus afasta dele. E volta depois de 10 anos e fala: agora você vai fazer aquilo que eu tinha falado para você. Porque o tempo não importa. O tempo não importa. Basta nós continuarmos crescendo. Por isso, a própria mãe de Moisés estava alimentando aquela criança, porque ela tinha obedecido aquilo que Deus tinha falado para ela fazer. Em Daniel 3, a palavra de Deus fala assim, vamos lá em Daniel 3, Daniel 3:17. Lembra, tem que ter fé. As dificuldades maiores esses grandes homens passaram, e eles foram preparados por Deus para passar por essas dificuldades. Se nós tivermos que passar por determinada dificuldade, lembra que Deus vai preparando a gente antes. Foi assim na vida desses grandes homens. Quando Jesus Cristo foi crucificado, antes dele ser crucificado, quando ele foi entregue, os seus discípulos deixaram ele sozinho, porque ainda não estavam preparados para aquele momento. Porque a profecia falava que quando prendessem o pastor, suas ovelhas se dissipariam. Mas Jesus volta e reúne todos eles sobre suas mãos, fazendo a fé deles crescer, porque acabando vendo Jesus Cristo ressuscitado, a fé daqueles homens se tornara inabalável. Em Daniel 3, a palavra de Deus fala assim, 3:17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos deve livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque, Abednego para lançar no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sob maneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente.
Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno? Responderam e disseram: sim, ó rei. Respondeu e disse: porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Esses 3 homens tinham sido banidos da sua própria terra, Jerusalém, eram escravos na Babilônia. E no determinado momento que o rei Nabucodonosor manda eles que se debruçassem sobre sua estátua, eles não debruçam, acreditando que Deus poderia salvá-los daquele momento de maior dificuldade, porque no momento de maior dificuldade das nossas vidas é que Deus age poderosamente e mostra para as pessoas: olha o que eu estou fazendo na vida desse povo meu. É nesse momento é que a fé nossa cresce dentro do nosso coração. Um povo escravo, um povo cativo, mas lembra que quem anda com Deus nunca será cativo, porque Deus é a verdadeira liberdade a qual nós temos. E a partir daquele momento que eles são lançados dentro do forno, Deus entra junto com eles naquele forno e começa a caminhar com eles lá dentro, mostrando para Nabucodonosor: o meu povo adora a mim, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O meu povo me conhece pelo meu nome, e é por isso que esse povo está aqui dentro. E durante 70 anos, aquele povo cativo na Babilônia, Nabucodonosor permitiu que eles continuassem adorando Deus como eles adoravam em Jerusalém. Quando nós temos fé no nosso coração, não importa onde nós andemos, Deus estará conosco. Não importa o lugar que colocar o homem ou a mulher verdadeira na palavra do Senhor, Deus estará sempre no meio de nós, e usando essa fé para ganhar almas para o Senhor. Porque foi através dessa atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego que aquele povo que tinha sido cativo por causa da desobediência à palavra, olham e começam a ver que Deus estava com eles. E se eles estavam naquele lugar, foi porque eles fizeram coisas erradas no nome do Senhor. Começaram a adorar outros deuses de outras nações, e tudo foi se perdendo a verdadeira adoração, e foram perdendo a visão espiritual. Por isso que nós precisamos do alimentar da palavra, porque é através desse alimentar é que nós nos tornamos espirituais, e não importa aonde colocar-nos, nós estaremos glorificando a Deus. Não importa se é no forno, não importa se é no deserto, mas Deus estará sempre conosco, nos fortalecendo e mostrando para o povo que não tem o conhecimento. E eles vão olhar e vão falar: se não for Deus na vida desse povo, não tem como acontecer o que está acontecendo aqui. E assim a fé vai envolvendo eles também. Por isso o verdadeiro sentido da palavra. Por isso que algumas pessoas carregam um peso maior do que as outras, porque Deus prepara elas antes. E lembra que é no momento de maior dificuldade é que a glória de Deus opera no meio de nós. Em Atos 16, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Amém? Atos 16, 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ódio, os lançou no cárcere interior e lhe assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas prisões de todos.
Paulo tem um encontro na estrada de Damasco, ao qual estava perseguindo os cristãos que pregavam a palavra de Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus, e de repente, naquele momento, o Senhor Jesus encontra e muda a vida daquele homem, colocando ele para pregar, trabalhando a humildade no coração dele. Quando ele estava pronto, o Senhor o coloca para levar o seu evangelho. É assim nas nossas vidas. A árvore plantada a ribeiro dá o fruto sempre no tempo certo. Existe o tempo certo de Deus para que a árvore dê o fruto. E o fruto da árvore de Deus é doce, lembra disso? É um fruto que fortalece, que nos dá a vida eterna, que nos alimenta espiritualmente, faz com que a gente cresça, enfrente as dificuldades. Paulo passou por várias dificuldades na vida dele, e essa é mais uma delas. Pois cada uma delas que ele passava, ele crescia e continuava glorificando a Deus, porque sabia que existia algo maior, que existia algo mais grandioso, o pregar o evangelho. Não existe coisa mais preciosa do que pregar a palavra de Deus. Não existe coisa mais grandiosa do que você ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Olha o que ele fez para que isso acontecesse, entregou sua própria vida numa cruz, para levar os nossos pecados. Quando nós olhamos e vamos sentir essa verdadeira amor, a qual ele teve conosco, o nosso Deus que entregou o seu único Filho para que nós fôssemos salvos, é que faz com que nós continuemos avançando, não importando com dificuldades, e sim com ganhar almas ao Senhor. Fazer com que as pessoas abram os olhos e consigam enxergar que existe o reino de Deus no meio de nós, ao qual o Senhor nos guia, ao qual o Senhor nos molda nosso coração e transforma nossas vidas. Por isso, a partir desse momento, Paulo passa de perseguidor a perseguido, e começa a enxergar algo maravilhoso na sua vida, a presença de Deus fazendo milagres. A palavra de Deus fala que a unção de Paulo era tão grandiosa que o lenço usado para secar o seu suor curava pessoas, porque ele pregava verdadeiramente o evangelho, não pedia nada em troca, a não ser a transformação e acreditar que Jesus Cristo tem poder de salvar você e a mim, cada um de nós. No momento onde as pessoas não tivessem o entendimento, começariam a reclamar dentro de um presídio, além de ter apanhado, ser açoitado, porque estava pregando o evangelho, eles começam a adorar a Deus naquele lugar, porque não tem nada e não tem coisa alguma que pode prender um homem de Deus, se não for a vontade do Senhor. E por isso, naquele momento de glorificação do Senhor, louvando, o Senhor vai com um terremoto e quebra aquelas correntes, e rompe aquelas grades, e abre aquelas celas. Tudo para que eles ganhassem a alma do carcereiro que estava lá dentro e sua família. Deus tem a maneira de trabalhar, às vezes nós não entendemos, mas Ele sabe exatamente como fazer a sua obra. E nós somos apenas instrumentos, onde Ele coloca e fala: faça a minha vontade aqui nesse lugar. Comece a louvar aqui nesse lugar e vocês vão ver o que eu vou fazer. E assim, Paulo e Silas louvando, quebraram-se aquelas correntes. E mais um povo aceita Jesus de coração. Por isso nós temos essa alegria de continuar glorificando o nome do Senhor, acreditando que aquele sacrifício que Abraão fez não foi em vão, acreditando que aquela arca que Noé construiu mais de 90 anos na sua vida não foi em vão, acreditando que aquilo que a mãe de Moisés fez, aquele sacrifício, jogando o seu filho num rio cheio de crocodilos, também não foi em vão, porque ela acreditou de verdade na obra de Deus. E para finalizar, em João 20, a palavra de Deus fala assim, João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana,
e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-se sobre eles, disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus Cristo fez o maior de todos os sacrifícios. Todas aquelas dificuldades que os homens passaram não se compara com aquilo que Jesus fez para cada um de nós. Sendo Deus, ele deixa de ser Deus e se torna homem, como homem se humilha, para que nossos pecados fossem para ele, mostrando que quanto mais humildade nós tivermos no nosso coração, mais Deus vai usar na palavra dele, e que ele cuida verdadeiramente do seu povo, porque quando o povo estava no deserto, ele estava numa nuvem por cima, cobrindo aquele povo. Quando aquele povo sentiu fome no deserto, ele alimentou com maná que cai do céu. Quando aquele povo reclama do maná, ele manda codornizes. Quando aquele povo tem sede, ele faz jorrar de uma rocha água para mais de 1 milhão de pessoas, o seu povo. E esse mesmo Deus é o mesmo Deus a qual nós estamos pregando essa palavra aqui, que nos fortalece, transformando nossas vidas, e continuamos fazendo essa mesma obra igual esses grandes homens fizeram, porque Jesus Cristo não morreu em vão. Ele morreu, mas com o maior sacrifício que ele fez, o Senhor o ressuscita, e ele nos dá o seu próprio Espírito para que nós continuemos fazendo a sua obra em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, e continue transformando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vem cá orar. Então vamos orar e agradecer a Deus por esse dia. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por o Senhor continuar nos guiando, alimentando como maná que cai do céu. Que o Senhor continue protegendo, Senhor, e direcionando nossas vidas, e que nós continuemos crescendo e salvando almas para o Senhor. Que as pessoas venham se entregar a deixar o coração abrir um pouco, para que o Senhor Jesus entre dentro e faça morada e transforme a sua vida. E você vai ver o tão é gratificante, não importando com as dificuldades que nós vamos passar, porque aonde o Senhor colocar cada um de nós, Ele também estará junto. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.